russo procurou por seus companheiros na trincheira. Tentou contar quantos ainda estavam vivos com ele. Ele encontrou apenas 2 corpos tombados nos buracos lamacentos que haviam tomado algum tempo antes. Depois de meses dentro da cidade, lutando entre prédios, ele se via a céu aberto. Tenso com a aproximação inimiga, ele não percebeu de onde vinha o perigo. Assim, ferido, o soldado que avançou por meses por Bakhmut, que lutou para retirar a cidade das mãos dos ucranianos, agora se escondia em um buraco e aguardava a caminhada silenciosa dos inimigos e seus rifles em sua direção. Era princípio de maio quando a tensão se espalhou mais uma vez pelo exército russo. O líder do Wagner Group, Yevgeny Prigozhin, gravou um vídeo em que cuspia ressentimento sobre o Ministério da Defesa de Putin. Sergei Shoigu era seu principal alvo em um discurso ilustrado macabramente por corpos de dezenas de soldados do Wagner Group. Os mercenários enfileirados, com o sangue ainda fresco, era uma cena dantesca que ameaçava a coesão das forças russas. E aquele não era o único problema. Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы? Disputas entre outras companhias de mercenários, a falta de munição e a estranha ameaça de o Wagner Group deixar a cidade causaram um tumulto do mais baixo ao mais alto escalão. Naquele momento, apenas 3% de Bakhmut pertencia ao controle ucraniano. Tropas regulares do exército também se adensaram na cidade. No entanto, outros grupos mercenários começaram a se formar. O Potok era financiado pela poderosa exportadora de gás natural, a Gazprom. Os homens dessa companhia se juntaram ao Wagner Group quando os combates em Bakhmut já estavam avançados e logo iniciaram uma disputa que levaria a uma perda de uma posição duramente alcançada. O maior conflito, no entanto, não foi esse. Foi entre o Ministério da Defesa russo e o Wagner Group. Я обращаюсь от себя лично, от Совета командиров ЧВК «Вагнер», от бойцов ЧВК «Вагнер». Нас посадили на так называемый искусственный дефицит боеприпасов, снарядный голод, который... A falta de munições para a artilharia era o que amargava as palavras de Prigozhin e o fazia experimentar o sangue dos mercenários que tombavam sem aquela peça fundamental para sua estratégia. A quantidade necessária de projéteis caiu para 30% em 2023 e depois caiu ainda mais no fim de abril. Sem uma artilharia plena, mais mercenários tombaram as dezenas, se não milhares, segundo palavras de seu próprio líder. Тысяч человек, они лежат на совести тех, кто нам не выдавал боеприпасы. А это министр обороны Шойгу и это начальник генштаба Герасимов. Поэтому за десятки тысяч убитых и раненых перед их матерьми и детьми они понесут ответственность. И я этого добьюсь. Os russos pressionaram com uma estratégia constante baseada em artilharia e ondas de assalto. O mercenário que assinava seu contrato, experiente de guerra, assistia aos prisioneiros que passavam por treinamentos rápidos e aprendiam sobre disciplina na ponta do rifle. Os esquadrões se preparavam em grupos de 8, olhando-se nervosamente enquanto ouviam as bombas de 80 e 120 milímetros estourarem nas defesas ucranianas. Quanto mais delas, melhor, pois faria os ucranianos tremerem dentro dos prédios enquanto o concreto gemia e enchia de poeira seus esconderijos. Os ex-prisioneiros enxugavam o suor
olhando para as armas dos homens mais experientes com um medo cruel de que o projétil que os arrancaria a vida sairia do cano daquela AK se recuasse. O silêncio nervoso aumentava quanto mais os grupos de 8 existissem. Quanto mais ondas preparadas, mais difícil alcançar o objetivo. E provavelmente, mais facilmente seus corpos seriam obstáculos a serem saltados pela próxima onda. Um dos homens seguia em frente com um RPOA Schimmel. A arma com munição termobárica tinha um alcance efetivo de cerca de 300 metros. O objetivo era alcançar as próximas posições das forças ucranianas. Os mercenários correram observados pelos drones. A primeira onda tinha que tornar-se o objetivo a qualquer custo. A qualquer custo. Assim que chegaram, um dos soldados colocou o RPO no ombro e atirou contra os ucranianos que já vertiam munição contra eles. O RPO explodiu contra um dos prédios. O concreto resistiu penosamente à explosão. Os ucranianos se esconderam, alguns feridos e tombados no chão, mas a posição ainda foi mantida. Os mercenários avisaram pelo rádio que já estavam se estabelecendo e sabiam onde os inimigos estavam. Marcaram o local e deram sinal para que a próxima onda viesse. Um deles tentava contar quantos ucranianos havia, verificando se era a quantidade que haviam detectado pelo drone. Então, em uma das estranhas extravagâncias do Senhor da Guerra, foram obliterados por um canhão de 23mm de um BMP. Os russos não sabiam, mas de longe, os ucranianos usavam de dentro de uma casa um canhão de BMP improvisado. Os 23mm eram um advogado eficiente para cancelar mais contratos de homens que tombaram em um dia amargo. O esconderijo ucraniano foi quase derrubado quando a artilharia russa recomeçou, e a nova onda veio para ocupar o lugar onde os contratos haviam acabado de serem cancelados. As ondas não acabavam. Outra, mais uma artilharia continuava, apesar de longe de ser na quantidade requisitada. Os mercenários ouviam um longo espaço entre os disparos e sabiam que aquilo bem significava que podiam não ter feito os ucranianos se encolherem o suficiente em seus esconderijos. Mais homens, fazendo valer seus contratos, avançavam, alcançando ucranianos sangrando e com os ouvidos unindo pela artilharia e os olhos marejados pelo pó levantado pelas bombas ou por verem os amigos já caídos a seus pés. O ataque russo continuava até terem condições de tomarem as posições ucranianas. O drone observava agora o que seria a tomada final daquele esconderijo. Um BMP tentou se aproximar de um dos pontos. O drone avisou as tropas temendo um ataque do blindado contra a nova onda. По центральной дороге едет БМП, как приняли. А он тоже заблудил. Сомалийцы, стреляйте! О, сомалийцы с РПГ, но промазали, похоже. Или попали. O equipamento acabou servindo para evacuar os feridos, percebendo a necessidade de retirar da batalha os homens exauridos. Os ucranianos ficaram em posição de defesa, lançando granadas para manter os russos recuados. No desespero para escapar da artilharia que começava a ser jogada contra eles, um soldado foi esquecido. A comunicação era essencial. O drone observava os ucranianos se movimentando e entregava cada ponto para os operadores. Os rádios bradavam ordens e informações que precisavam ser destiladas rapidamente pelo comando da onda. Os homens avançavam lentamente, recebendo fogo a cada metro. Os ucranianos ficaram preparados, aguardando o avanço russo. Seus rifles apareciam entre as casas para o fogo de supressão, dando tempo suficiente para alguém com um RPG disparar um míssil contra a onda que chegava.
A munição se esgotava e as energias dos homens diminuíam a cada vez que viam um dos seus caírem ou seus carregadores serem esvaziados. Logo, os mercenários os alcançaram, entrando em locais que foram duramente protegidos. Гранату, блять, ни в коем случае не совойся башкой туда. Малой, бросай гранату, так не заходите. Гранаты в окна бросайте, не заходи так. Молодец. Огонек, на связь, тихо. Давай, обходи дом, обходи. Который третий подошел, обходи его. Не заходи так, как принял. Сейчас посмотрим, Блять, ну ебаный в рот. Вот. Блядь, давай своих шли, они уже пацаны зашли туда внутрь. Уже 3 человека внутри. Dentro da casa, os combates mais terríveis se iniciavam. Os mercenários encontrando homens com as últimas forças para enfrentar oponentes que haviam passado por cima de corpos de aliados e sabiam que recuar não era opção. As lutas dentro dos ambientes confinados eram rápidas e mortais. Tiros se espalharam, alojando-se no concreto ou em corpos. A pólvora só cessava o estouro quando o último inimigo cessava a respiração. A posição era tomada e consolidada com mais fogo de artilharia. Não era momento de descanso, mas de prontidão até o restante dos soldados os alcançar. Ninguém tinha permissão para se sentar, muito pelo contrário. Os russos continuavam pressionando a ponto de fazer os ucranianos recuarem o máximo possível da área urbana de Bakhmut. Cada vez mais eles atiravam. Cabia aos defensores iniciarem um fogo de supressão para permitir que seus colegas conseguissem recuar e se protegerem, enquanto menos da cidade ficava em suas mãos. A progressão russa não significava que os ucranianos se mantinham quietos. Não podiam ficar eternamente na defesa. Havia uma forte resistência disposta a colocar o máximo de vidas russas tombadas dentro e ao redor de Bakhmut. Quase 98% da cidade já estava nas mãos dos inimigos, e agora era necessário defender a estrada para manter a oxigenação de um corpo já combalido e tentando resistir por meses. Os prédios haviam sido aos poucos abandonados, deixando os russos felizes por capturarem os locais sem pisarem em corpos de seus compatriotas. No entanto, os ucranianos tinham outros planos. Nem bem as construções eram tomadas, as implosões aconteciam, derrubando estruturas já frágeis e soterrando soldados enquanto sorriam aliviados pela tomada fácil de uma posição alta que seria ótima para um sniper. Bombas JDAM de 230 kg foram jogadas por MiG-29 em um dos prédios altos da cidade. Os ucranianos não desistiram, agarrando-se a cada centímetro de solo e deixando suas vidas sobre ele se necessário. As ameaças do Wagner Group geraram uma pressa por parte das tropas regulares russas. No princípio de maio, partes da cidade, ainda sob comando dos ucranianos, foram penosamente bombardeadas, queimando o que restava do cadáver de uma cidade que um dia se chamara Bakhmut. As chamas se alastraram pelas ruas naquele espetáculo diabólico que arrepiava almas. Os ucranianos não acreditavam em nenhum momento nas palavras de que o Wagner Group não tinha munição. Vendo a artilharia cair cada vez mais intensa sobre eles, preparavam um contragolpe que começava a se formar em meados de maio de 2023. Era cada vez mais difícil para os ucranianos defenderem a área urbana da cidade.
a maior parte das tropas era obrigada a expulsar os russos nas regiões próximas das estradas que ainda mantinham o abastecimento dos soldados na área urbana. Foi em um desses combates em que 3 grupos se uniram em um assalto conjunto para eliminar os mercenários do Wagner Group agrupados em uma colina. A 3ª Companhia de Assalto do 1º Batalhão de Assalto, sob comando da 3ª Brigada de Assalto, se juntaria à 92ª Brigada Mecanizada para um ataque conjunto contra uma posição mais alta. O apoio da Unidade Terra com os drones seria essencial para passarem por uma região praticamente sem cobertura. As trincheiras eram perigosamente rasas em alguns locais, exigindo que os soldados fossem rápidos para procurar abrigo. Dentro do BMP, os homens tentavam brincar entre si para evitar o nervosismo de uma batalha difícil. Sabiam que alguns dos lugares ali ocupados voltariam vazios, por mais bem sucedida que fosse a missão. Os trabalhos estavam cada vez mais difíceis. Das cerca de 2 dezenas de operações de assalto na área, apenas uma terminou sem baixas. O dia mais sombrio envolveu em uma operação a nordeste de Bakhmut, que deixou mais de 150 soldados mortos, feridos ou desaparecidos. Mas não houve tempo de lamentar. As lágrimas secavam no calor da batalha ou escorriam até a coronha da arma apoiada no ombro. Os ucranianos deixaram o BMP já com as pernas afundando na lama. As botas escorregavam ao tentarem tracionar no solo amolecido pelas chuvas e derretimento da neve. O transporte os deixou perto de uma vala, o que deu tempo para começarem uma corrida rumo ao inimigo. Mais à frente havia uma linha de árvores destruída, mas eles sabiam que de nada serviria para eles. O inimigo estava em trincheiras em território totalmente aberto. Os drones começaram a sobrevoar o campo de batalha, arremessando granadas preparadas pela Unidade Terra. Os equipamentos Mavic 3 acompanharam o movimento dos mercenários nas trincheiras. As granadas VOG-17 eram muito utilizadas, mas a unidade havia substituído parte delas por explosivos de fragmentação com uma nova aerodinâmica. Toda a operação necessitava daquele apoio aéreo para indicar as posições dos russos. Granadas voavam no meio do campo de batalha. Os homens sentiam o impacto das explosões sobre as trincheiras, abaixando-se enquanto as ondas de calor passavam sobre si. O russo percebeu que não podia manter a posição. O homem disparou sobre as trincheiras e se tornou um alvo fácil na corrida desesperada. Outro não percebeu quando um drone kamikaze passou por cima da cabeça, zunindo até despencar contra a trincheira e arremessar estilhaços que feriram o russo o suficiente para o tornar uma presa fácil para os ucranianos. Ele mal conseguiu se defender quando AKs e M4 apareceram pela trincheira para cobrar o preço pela terra que ocupara. As pernas dos soldados reclamaram à medida em que as botas se afundaram na lama. A subida cobrava-lhes cada vez mais energia. Os homens ofegavam, tentando controlar a respiração naquele terreno difícil. O coração batia em um novo compasso quando eram obrigados a subir em terreno totalmente aberto para procurar um esconderijo. O mundo parecia parar por alguns segundos quando eles poderiam estar na mira do inimigo sem qualquer proteção. O apoio aéreo se certificava de que os russos ficassem ocupados. O líder do esquadrão mercenário andou pela trincheira procurando os homens ainda vivos. Passou por corpos mutilados. Um dos soldados ainda estava vivo, respirando nervoso dentro de um buraco. Mal conseguiu conversar com o líder que continuava andando. Ele chegou ao fim da área profunda da trincheira e voltou resignado. Com o rádio, tentou avisar ao comando, mas os ucranianos estavam muito próximos. Ele correu para procurar proteção dos homens que vinham à frente,
e se esqueceu do que estava acima. Talvez fossem meses demais dentro de prédios, mas o mercenário não percebeu quando a granada caiu. Ferido, restou-lhe esconder-se novamente dentro do abrigo que cavara cuidadosamente no dia anterior. Aquele era um homem experiente. O medo não seria o ladrão da razão naquele momento importante. Quando os ucranianos lhe jogaram a primeira granada, ele a pegou e jogou para fora do abrigo. A fumaça o fez tossir e a terra bateu contra as pálpebras fechadas. Abrigou-se, ouvindo quietos tiros das AKs. Preparou suas próprias granadas, arremessando uma contra os ucranianos no mesmo momento em que eles devolviam a gentileza. Um dos soldados do batalhão de assalto se moveu lentamente com a granada na mão. Ele sabia que estaria exposto na trincheira. Bastaria o mercenário fazer um leve movimento e teria um alvo fácil. Os passos foram cuidadosos e lentos sobre a terra mole. Mal respirava, com os pulmões tensos contendo o ar e a mão suando sobre a granada. Jogou o explosivo, errando o alvo por pouco. Voltou a respirar somente ao caminhar de volta. O mercenário não foi atingido, mas o barulho o atordoou. Mexeu-se no abrigo, com a mente chacoalhando. Os ouvidos reclamaram com o tom da guerra. Tentou jogar uma granada, mas ela caiu a meio caminho dos adversários. Recebeu fogo de supressão que afundou no solo mais à frente. A fumaça do explosivo se dispersara e ele tentava procurar outro no colete. Sua única esperança era eliminar os 2 ucranianos de uma vez. Os adversários devem ter percebido que ele não atiraria. Um deles avançou calmamente, a AK apontada, travada no ombro, o seletor no modo automático. A alça e massa do rifle alinhavam-se no esconderijo do russo. A perna e um dos ombros do mercenário entraram na linha de visão. O ucraniano se inclinou e afundou o dedo no gatilho. Os disparos seguiram varrendo o abrigo e o corpo do russo, acabando com suas últimas forças. Os ucranianos não arriscaram. Finalizaram o problema com outra granada. Um dos mercenários tentou se esconder na implacável visão dos drones, mas nenhum esconderijo ou oração impediu a gravidade de levar a granada diretamente para o esconderijo. Ferido sozinho, cercado de mortos, o russo tentou se mover, mas os ucranianos já estavam próximos. Os projéteis voavam por cima dele, uivando hinos de morte em seus ouvidos. Tremendo e se mexendo para escapar, ele não viu quando as mãos ucranianas começaram a arremessar as granadas RGD-5. Assim, a trincheira caiu. Os defensores tentavam se manter em Bakhmut. Avançavam sobre muitas das posições russas, retomando algumas. Em um dos casos, haviam perdido uma trincheira fundamental para o Wagner Group. O custo da vitória para os mercenários foi alto, destruindo boa parte do batalhão de assalto naquele dia. A missão de ajudar a proteger os flancos coube então aos mercenários Potok. Os ucranianos farejaram a fraqueza. O ataque à trincheira começou com artilharia e foi seguido por um assalto arriscado. Os homens adentraram as posições russas sem poupar munição. Os poucos mercenários Wagner não conseguiram se defender. Cada buraco foi limpo ao som de granadas, que eram arremessadas na escuridão, da qual se ouvia gemidos e últimas palavras. Chamaram no rádio. No entanto, nenhum dos Potok respondeu. Os ucranianos continuaram avançando, limpando cada buraco da trincheira. Granada não faltava. Elas adentravam cada espaço onde havia ainda um russo vivo que se recusava a se render. O esquadrão Potok havia recuado, e a saída da posição foi fundamental para a perda de uma difícil conquista russa. Aquele evento causaria tensão entre os mercenários. Os comandantes do Wagner PMC
ameaçaram agressivamente uma represária contra o pessoal do PMC Potok e bloquearam sua retirada e rotação para uma zona segura. As acusações reverberaram entre os russos. Os Potok argumentaram falta de munição, enquanto os chamados músicos afirmaram que eram homens despreparados para os níveis de combate em Bakhmut. Assim, no princípio de maio, as tensões aumentavam. A ofensiva ucraniana ainda não começara, e a guerra continuava a alimentar céu e inferno com almas, hospitais com corpos mutilados e famílias com lágrimas.